boa noite. O prefeito de Patos de Minas é eleito presidente da Associação Mineira de Municípios. Luiz Eduardo Falcão foi eleito com 55,6% dos votos. Na edição desta sexta-feira você também vai ver. Governo antecipa 13º salário de aposentados do INSS. Casa das Meninas promove almoço beneficente para manter atividades e quitar dívidas. Exposição de arte valoriza talento e criatividade com propósito solidário. A preparação intensa de Mamoré e o RT faltando um mês para o início do módulo 2 do Mineiro. Abril Laranja Pet alerta para o combate aos maus tratos de animais. Lei garante isenção no pagamento do IPVA para pessoas com autismo. A abertura da 11ª Semana do Autismo em Patos de Minas. Família de idosa com 96 anos de idade pede ajuda para conseguir cama hospitalar. E o uso de inteligência artificial para recriar fotos gera polêmica. O NTV News começa agora. A gente começa essa edição mostrando que o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, foi eleito presidente da Associação Mineira de Municípios, derrotando o atual presidente da entidade, Marcos Vinícius Bizarro. A eleição para a nova diretoria da Associação Mineira de Municípios foi realizada nesta sexta-feira. A votação ocorreu das 9 às 16 horas na sede da entidade em Belo Horizonte. Estavam aptos a votar os prefeitos e prefeitas dos municípios associados que estivessem em dia com obrigações estatutárias. 2 chapas concorreram para comandar a maior entidade estadual municipalista da América Latina. De um lado, o atual presidente da MM, Marcos Vinícius Bizarro, encabeçando a chapa MM Independente, Forte e Eficiente. Do outro lado, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, com a chapa AMM Atuante, Unida e Transparente. O resultado da eleição foi divulgado antes das 17 horas, confirmando a eleição de Luiz Eduardo Falcão para mandato até 2028. Com a vitória, Falcão se fortalece politicamente no Estado e terá a responsabilidade de gerir um orçamento mensal de cerca de R$1 milhão e uma reserva de caixa de mais de R$15 milhões, conforme informações da MM, além de ganhar apoio importante de gestores municipais. Nós vamos praticar agora tudo aquilo que nós pregamos durante a campanha, que é a alteração do estatuto, voltando ao que era até 2020, somente prefeitos e prefeitas com mandato na presidência e o mandato de 2 anos, ao invés de 3 anos. Porque assim, dentro de uma legislatura de 4 anos, você tem 2 presidências e você não tem esse desencaixe, né, digamos assim, de ter um por 3 anos, depois vai ficar sem o mandato. Esse é um ponto de partida, aumentar bastante a transparência aqui na aplicação dos recursos que são os municípios, os prefeitos e as prefeitas que pagam, né? E maior dinamismo, maior presença nas regiões. Nós vamos aí estipular agendas de visita nas regiões para receber as demandas, que nós já recebemos muitas durante a campanha, mas é preciso aprofundar nisso, já que o Estado é muito grande. E aí a gente tem os desafios dos municípios mineradores, os desafios dos municípios com escassez hídrica, os desafios dos municípios da Alago, que querem saber da cota do Lago de Furnas. Aqui na metropolitana já é questão de segurança pública e mobilidade urbana. Lá no meu Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste, as questões de estradas, de infraestrutura, de energia elétrica. A gente tem muito problema para os novos investimentos, não tem a energia suficiente, né? Não tem a carga suficiente, enfim. Minas são muitas, né? Como já dizia Guimarães Rosa, e a gente precisa trazer todas essas demandas e trabalhá-las de forma estratégica. Por isso é que a nossa diretoria, ela foi composta por prefeitos que são dessas cidades mineradoras, prefeitos aqui da metropolitana, prefeitos do Sul, do Jequitinhonha e Mucuri, e cada um puxa a sardinha um pouco para o seu lado, para aquilo que a sua região está precisando. E aí a gente vai trabalhar bastante aqui com foco nos municípios menores, que são os que mais precisam de representatividade. Os municípios médios e grandes, eles ainda têm uma equipe adequada, mais próxima do ideal, uma equipe técnica, assessoria. Já os municípios menores, eles não têm uma estrutura adequada e têm poucos recursos para fazer até o básico.
Então a mudança do pacto federativo, dos critérios que formam o fundo de participação dos municípios para os municípios com índice 0,6 e 0,8, que são os menores, e são a maioria em Minas Gerais, isso é urgente e eu diria, até a principal frente de trabalho do nosso mandato aqui que a gente vai fazer. Nós vamos intensificar muito esse trabalho para os menores municípios. Ao todo, 649 prefeitos votaram na eleição da MM. Luiz Eduardo Falcão foi eleito com 361 votos contra 288 de Marcos Vinícius Bizarro. Os vereadores de Patos de Minas discutiram durante a audiência pública um projeto de lei que prevê sanções para quem for flagrado usando drogas em espaços públicos. O texto já foi votado em primeiro turno, mas terá que ser analisado ainda em segunda votação. De autoria do vereador e presidente da Câmara, Cabo Batista, o projeto prevê sanções para o uso de drogas ilícitas em áreas públicas. E ele explica como a medida será aplicada na prática, caso o texto seja levado adiante. Mas nós temos que deixar bem claro aqui, que se o projeto for aprovado e o município também não tiver uma parceria, que tem que ter um convênio prefeitura, polícia. Porque a polícia vai fazer o trabalho dia a dia, vai abordar. Pegou o cara ali com a droga ali, vai fazer a ocorrência, cai para a prefeitura vai armar uma comissão que vai fazer a multa, entendeu? Mas se o cara, às vezes, para ele não sofrer penalidade, ele pode submeter ao tratamento, palestra. Então, eu acho que essa audiência pública foi muito boa, inclusive, com certeza vai ter várias emendas no projeto, que eu estou vendo aqui, para melhorar o projeto. Eu acho que faltava isso, mas aprovado, nós vamos sentar com o prefeito para a gente continuar essa luta, porque o nosso objetivo aqui é afastar esse usuário da porta de escola, de praça, de repartição pública. O usuário, coitadinho. Não, gente, você tem que ver pessoas bem alinhadas, bem arrumadas, fumando na porta de escola, fumando em praça, essa cartinha, essa carniça aí. Então, nosso objetivo é afastar esses usuários de repartição pública. Pais, crianças que estão ali durante o dia, ali divertindo, levando seu filho para lá, não pode ficar porque está intoxicando com essa carniça dessa droga nesses locais aí. De acordo com a medida, a proposta auxiliará a Polícia Militar no combate à circulação de drogas. O que nós estamos endossando e homologando aqui junto a esse projeto é que crie-se uma lei municipal que também multe esse usuário de droga. Porque hoje a gente vê que a reprimenda dele, ao final, é apenas uma advertência. E a gente sabe que a gente pode criar mais dispositivos na esfera administrativa que prevejam aí a multa, que prevejam uma inserção em um programa de recuperação de forma voluntária. Então, isso tudo está sendo discutido e pode ser colocado no projeto para a gente melhorar a vida do cidadão patense. Vereadores que participaram da audiência destacam a importância de iniciativas como essa e avaliam a proposta de forma positiva. E a partir dessa audiência pública com representantes aí do setor de segurança aqui de Patos de Minas, né? A gente está aí com o comandante do batalhão, o representante da Polícia Civil, do CONCEP, da UAB. A gente tirou várias dúvidas a respeito de situação de como aplicar essa lei aqui em Patos de Minas. Haja vista que é um anseio, né, de praticamente todas as pessoas relativo a esse fato do usuário de drogas em locais públicos. Não só locais públicos, né, no modo em geral, na rua. Então a gente vê muito positivo aí essa audiência pública hoje, tirando dúvidas, né, e relativo aí para a aprovação desse projeto do vereador colega Cabo Batista. Eu entendo que a punição através de uma sanção administrativa é mais uma forma com que coíbe o usuário de droga de usar drogas nas vias públicas. Enfim, eu entendo que essa audiência pública foi primordial para formar o convencimento de muitos vereadores, muitos parlamentares, inclusive o meu. É um projeto relevante para a sociedade. A seguir aqui no News, o governo antecipa 13º salário dos aposentados do INSS. Exposição de arte valoriza talento e criatividade com um propósito solidário. E ainda, a Casa das Meninas promove almoço beneficente para manter atividades e quitar dívidas. O pagamento do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS foi antecipado. O pagamento será em 2 parcelas e a primeira será efetuada de 24 de abril a 8 de maio.
A antecipação do 13º do INSS vai injetar 73 bilhões e 300 milhões de reais na economia e beneficiará 34 milhões e 200 mil pessoas, de acordo com o Ministério da Previdência Social. A primeira parcela será paga entre 24 de abril a 8 de maio e a segunda de 26 de maio a 6 de junho. As datas são definidas conforme o dígito final do número de inscrição social, o NIS, e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo recebe antes do que quem ganha mais. Olha só, os valores que os beneficiários vão receber poderão ser consultados no aplicativo ou site Meu INSS ou ainda pelo telefone 135. Artistas plásticos da região mostram criatividade e talento em exposição aberta em Patos de Minas. Além de valorizar a arte, o evento também tem um propósito solidário. Cores vibrantes, traços marcantes e muita sensibilidade. Belíssimas obras ganham espaço nessa exposição, onde artistas apresentam seu talento. A diversidade de talento, por quê? Porque o artista ele tem a liberdade de expressar a sua arte como ele queira, né? Aqui tem as flores, nós estamos assim homenageando as empreendedoras que têm floricultura, que têm viveiros, né? As paisagistas. Temos lá embaixo aqueles quadros que retrata o boi, que nós estamos homenageando as mulheres que hoje ocupam um grande espaço no agro, né? Judite Carvalho, que veio de Varjão de Minas, fala da alegria de criar suas obras e da satisfação de expor seu trabalho ao público. Eu sinto muito feliz de estar assim sensibilizando outras pessoas. Quando a Marli falou assim do poder da onça, por exemplo, que às vezes fala assim que nossa fulana de tal é uma mulher, mas aquela mulher é uma onça. Mas não é que seja uma onça de brigar, de matar, mas é uma onça poderosa nos seus valores culturais, nos seus valores pessoais e nos seus valores morais. E isso me engrandece muito, porque quando eu pintei o quadro, eu simplesmente pensei num bicho lá no mato, que ele precisa de proteção também e tudo, e no entanto serve para tantas reflexões, e isso me engrandece muito, eu sinto muito feliz, acho que me sinto melhor que se eu fosse Miguel Ângelo. Além de embelezar o ambiente, as obras estão à venda e parte do valor arrecadado será destinado a instituições beneficentes. Esses quadros estão à venda e é bacana porque quando é adquirido algum quadro, 10% da renda do quadro ele é doado para a instituição de caridade da cidade. Então já é uma parceria que a gente faz com os artistas e com as instituições da cidade, de caridade que a gente tem na cidade. Marcos Antônio participa da exposição pela segunda vez e agora trouxe também a sua prima Andréia para conhecer o trabalho dos artistas. Primeira vez aqui, meu primo me convidou para estar vindo aqui e tem sido incrível. São artistas excepcionais, como a dona Judite, a dona Marli. Prestigiar o trabalho delas está sendo incrível. Eu gostei bastante. A arte, ela desperta emoções na gente, ela acaba trazendo sentimentos, desperta sentimentos, traz memórias afetivas, traz tantas coisas e mexe com a gente muito, né? E essa convivência, esse momento artístico é uma coisa maravilhosa, é muito bom de estar. Que venham mais pessoas também contemplar esses trabalhos inéditos, né? É perfeito demais. Este domingo, a Casa das Meninas realizará mais uma edição do almoço beneficente. Toda a renda será destinada ao custeio das despesas básicas da instituição e também de dívidas de 2023 que ainda não foram quitadas. O almoço, que já é uma tradição na Casa das Meninas, já tem data para esse ano de 2025. E nós vamos conversar com a irmã Marcelina, que é responsável geral pelas ações aqui da Casa das Meninas. Irmã, a gente sabe que tudo que vocês fazem aqui tem um propósito, né? Qual que é o propósito do almoço deste ano de 2025?
Primeiramente, obrigada a todo mundo que nos assistiram através em TV, né? Obrigada a toda a equipe que sempre nos acolhe quando a gente precisa, né? Também, o almoço que nós iremos realizar no próximo domingo com esse grande objetivo de nos ajudar na custear das nossas despesas diárias. Mas esse almoço a gente tem um objetivo principal, que é nossa dívida do ano passado, que nós não conseguimos pagar ainda. Então, a gente está correndo atrás para isso, né? E uma das dívidas que tem uma grande valor, que são medicação que a gente usa diariamente para os nossos idosos, também adolescentes que usam a medicação continuada, né, que a gente fez parceria com farmácia, porém, assim, quando você já tem muita dívida, aí a farmácia corta, né, então não tem como. E também outras despesas que ainda continuam penduradas, que a gente não conseguir pagar. Certo. Então é muito importante que a população participe junto com vocês dessa ação, né? Vai acontecer que dia? Vai acontecer agora no domingo, dia 6 de abril, né? A partir de 11 horas de manhã, na modalidade drive-thru, que as pessoas vêm aqui passando na frente da nossa instituição e a gente já vai fazendo essa divisão do almoço. E as pessoas em casa também estão curiosas para saber o cardápio, né? O que vai ter? O que vai ser servido aqui? Olha, nós vamos servir arroz carreteiro, tutu e vinagrete com valor R$20. Irmã, como é que funciona a arrecadação desses alimentos para fazer esse almoço? As pessoas ajudam, doam, vocês compram com verbas da casa? Tá faltando alguma coisa ainda que as pessoas podem doar ou ajudar? Na verdade, nós não temos o custo nenhum, porque primeiro a gente não tem custo, recurso próprio para isso, tudo através da doação que nós ligamos para as pessoas, ou também muita gente que passa, entra aqui, a gente vai pedindo, né? Então, todo o material que a gente vai usar no almoço é da doação, da ajuda da população. E as pessoas também ficam curiosas. Quem é responsável por fazer esse almoço? São voluntários, pessoas da própria instituição? Como é que funciona? Tem uma voluntária, né, na verdade 2, e o resto são nossos colaboradores e nós irmãs que todo dia trabalham aqui. Todo mundo vai tirar o seu descanso de domingo para vir aqui para trabalhar. Então convidamos a todos vocês que vêm participar conosco, nos ajuda nesse almoço, porque realmente nós estamos precisando muito, né? Cada doação sempre um ato de amor. Então, para vocês que gostariam de fazer esse ato de amor, vem nos conhecendo também, vem nos ajudar. E desde já que Deus continue a abençoe a cada um de vocês, cada familiares de vocês. Vale a pena, né? Aproveitar essa iguaria ou essas iguarias desse almoço beneficente e ainda ajudar uma boa causa. Olha, seguir o fim de semana deve ser com chuva e queda na temperatura em Patos de Minas e ainda a preparação intensa de Mamoré e URT, faltando um mês para o início do módulo 2 do Mineiro. Faltando um mês para o início do módulo 2 do Mineiro, jogadores e comissão técnica do Mamoré intensificam as atividades nos treinos físicos e táticos. As manhãs e as tardes do Sapo têm sido assim, em campo. Há poucas semanas para o início do campeonato, o que não faltam são ajustes para que o time esteja em sua melhor versão. Trabalha muito a parte técnica, tática, né? É o conjunto também integrado com a parte física. Que os atletas possam estar bastante assimilar aquilo que a gente tem como ideia de jogo, aquilo que nós vamos propor para os atletas, né? Eles assimilem o quanto antes a nossa forma de poder jogar, para que a gente consiga, antes de começar a competição, os atletas tenham esse entendimento, tenham aquilo que a gente tem como ideia de jogo. O time ainda não está completo, mas todo um trabalho está sendo realizado com os jogadores que já estão por aqui. Os que ainda não chegaram, logo farão parte dos treinos com o resto do elenco. São alguns atletas que ainda estão em competição, ou então acabaram a competição agora. Então a gente vem mais na questão de uma logística mesmo, que os atletas encerrem lá os seus vínculos com as equipes que eles estão.
né, e que possa estar aqui o quanto antes, para a gente ter esse tempo de trabalho, essa preparação agora para a competição. E para os que já estão por aqui, a rotina tem sido puxada em busca de um único objetivo. A preparação está sendo forte, pesada. Estamos se preparando forte para chegar forte no campeonato. Está preparando bastante a parte física, né? Para a gente poder ficar apto para poder fazer o que o professor pede para a gente. O primeiro jogo está marcado para o dia 5 de maio e será contra o Uberaba. O treinador carrega consigo as melhores expectativas possíveis e trabalhará em busca da vitória. A expectativa, com certeza, são as melhores possíveis, né? A gente sabe que a gente representa um clube que tem uma camisa muito forte, né? Tem um torcedor bastante apaixonado. Tive aqui em 2019, então o seu sentimento que eu tenho de poder estar voltando para cá. Espero poder repetir o que nós tivemos aqui em 2019, quando nós tivemos o acesso. Nós sabemos que o caminho é longo, a dificuldade da competição ela é gigantesca, mas a gente tem a ciência que a gente está preparando, a gente está qualificando muito o elenco, o nosso trabalho, e a gente vai fazer o nosso melhor dentro do campo para estar representando não só o torcedor, mas a instituição que a gente representa hoje, que é o Mamoré. Na URT, reforço físico e rotina intensa de treinamentos fazem parte de toda a estratégia de preparação. Um mês para o início do Campeonato Mineiro, módulo 2, a rotina dos jogadores aqui da URT já é bastante intensa. Além dos treinos diários, os jogadores que compõem o elenco aqui do time também seguem um cronograma rígido de alimentação e suplementação para um melhor desempenho físico dentro do campo. A comissão técnica trabalha para evitar lesões e garantir o condicionamento ideal dos atletas. O foco agora é montar um elenco homogêneo, com ritmo e sintonia dentro de campo. A gente começou no dia 17 a preparação. Os atletas ainda estão chegando, tem alguns atletas que estavam em atividade, outros que começaram agora. Então a gente está cuidando, avaliando os atletas para que a gente possa deixar essa equipe o mais homogênea possível. A equipe já conta com boa parte do elenco na cidade, mas ainda aguarda a chegada de novos reforços para completar o grupo. Um dos recém-chegados é o zagueiro Antônio Júnior, que falou sobre a adaptação ao time e a expectativa para o campeonato. Muito feliz de estar aqui na URT, um clube onde é muito bem falado. Joguei com alguns jogadores que estiveram aqui ano passado. Perguntei sobre, todo mundo falou muito bem, falou da diretoria, falou do presidente, do clube, da cidade, falaram muito bem e estou muito feliz de estar aqui representando esse clube. Se Deus quiser, fazer um grande campeonato para tudo dar certo, a gente conseguir conquistar o acesso, que é o mais importante. Nos próximos dias, a URT deve intensificar ainda mais os treinos e pode realizar jogos-treino para testar o esquema tático. A estreia no módulo 2 está marcada para o próximo mês e a equipe quer começar a competição com força total. Falta um mês para a competição. A expectativa aqui é muito boa. O elenco foi escolhido a dedo, né? E a gente está trabalhando muito para que a gente possa iniciar essa competição e que seja bem satisfatória. A previsão do IMET para os municípios do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro é de possíveis instabilidades e queda na temperatura neste fim de semana. Confira os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Tendência de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 60%. No sábado, em Patos de Minas, mínima de 17, máxima de 28. E no domingo, variam de 15 a 28 graus. Em Lagamar, de 20 a 28 graus no sábado e no domingo, de 16 a 23. Em Matutina, variação de 19 a 31 no sábado e no domingo, de 19 a 30. Em Lagoa Grande, no sábado, de 23 a 30 graus e no domingo, de 19 a 32. Em Monte Carmelo, variam de 20 a 31 no sábado e no domingo, de 17 a 29 graus. E em Varjão de Minas, mínima de 20, máxima de 28 graus no sábado e no domingo, variação entre 16 e 26 graus. A seguir você vai ver que Abril Laranja Pet alerta para o combate aos maus tratos de animais e família de idosa com 96 anos de idade pede ajuda para conseguir cama hospitalar.
Este mês é dedicado à luta contra os maus tratos aos animais. É a campanha Abril Laranja Pet, criada para reforçar a importância da prevenção contra a crueldade animal. Apesar dos animais não conseguirem se comunicar com palavras, não significa que eles não precisem de cuidado. E por isso, os órgãos públicos criaram a campanha Abril Laranja Pet. O Abril Laranja Pet é um mês nacional de conscientização contra os maus tratos contra os animais e tem como objetivo incentivar a adoção responsável e conscientizar a população sobre os direitos dos animais, evitando a violência e a negligência contra os animais domésticos e também silvestres. Como clínica, eu vejo de tudo aqui que vocês pensarem. Então, às vezes, animal que é maus tratos, né? Às vezes o pessoal pensa que não, mas aquele cãozinho que fica ali amarrado o dia inteiro numa corda, né? Que tem só ali uma vasilha de comida, às vezes um resto de alguma coisa para comer, não tem uma água, né? Potável para tomar. Então, assim, isso são pequenas coisas que às vezes o tutor acha que está cuidando, mas não é bem assim. Isso também é um tipo de maus tratos. Dedicado não somente a prevenir maus tratos, o Abril Laranja busca conscientizar a população que, assim como nós humanos, os animais também necessitam de paciência, amor e carinho. Muitos cães, o que precisam realmente é gastar energia. Por isso eu gosto tanto da ideia da creche, né? Que é até uma coisa que nós trabalhamos aqui. Porque quando o cãozinho ele gasta energia, brinca com outros cães, ele realmente pode ser um cachorro, ser livre, ele fica mais tranquilo. E com certeza você vai evitar dele pular no varal, pegar sua roupa, furar um buraco no seu quintal, revirar suas plantas. Então, se ele tiver alguma outra coisa para fazer, alguma outra atividade, ou tiver passeado, tiver gastado essa energia que ele tem acumulada dentro dele, a possibilidade dele fazer essas artes é bem menor. Então, é importante não só, né, esses cuidados fisiológicos com alimentação, controle de pulga e carrapato, vacina, mas também esse cuidado relacionado ao conforto, ao bem-estar, de passear, gastar energia, realmente brincar. E é claro, né, para aqueles tutores que conseguem ter um outro cãozinho, né, ter um companheiro também é uma coisa muito importante. Às vezes eles ficam ali entre si e acaba que eles ficam mais tranquilos. E vale ressaltar que o Abril Laranja Pet não é destinado somente a cães, mas também aos gatos e a todas as espécies. Eu considero que às vezes os gatos, eles são até mais vítimas de violência, né? Porque tem todas essas culturas populares de gato preto dá azar, sexta-feira 13. Então, muitas vezes a gente pega, assim, gatos vítimas de maltrato, seja pauladas, pancadas, envenenamento e especialmente gatinho, que nem sempre a gente consegue manter esses gatinhos dentro de casa. Então, tem aquele gatinho que às vezes vai no vizinho, fica pulando no telhado do vizinho, mia a madrugada toda, e às vezes o vizinho fica com raiva, né, e quer fazer alguma coisa e acaba às vezes envenenando, né? Então, assim, isso acontece com muita frequência, é bem frequente a minha rotina de atendimento, não só para cães, mas para gatos também vítimas de envenenamento. Então, vale aí pro tutor, né, do gato ter essa consciência de manter o seu gatinho dentro de casa. Eu sei que isso é uma coisa difícil também da gente fazer, né? Mas isso vem quando a gente pensa em ter um pet, né? O que eu vou precisar fazer? No caso do gatinho, é interessante ter lá justamente para evitar. E aí a gente evita não só os maus tratos, mas também muitas doenças que os gatinhos podem adquirir na rua. Maus tratos aos animais é crime. Por isso, não deixe de denunciar. Ao perceber algo que põe em risco a vida de qualquer animal, você pode recorrer aos órgãos públicos, como o Ministério Público, IBAMA ou delegacias de polícia. Quem tem pet em casa sabe que é um amor que não tem fim, que dá trabalho, mas vale muito a pena. E se você não gosta, tá tudo bem também, né? A gente não tá aqui pra julgar e brigar com ninguém. Só deixa de lado, e se tem um cãozinho aí de rua, né, que tá incomodando, ou o gato do vizinho, o cachorro do vizinho, vamos tentar conversar e resolver isso de uma forma mais humana, porque realmente eles não têm culpa de nada, né? Eu sempre gosto de lembrar e frisar que os gatinhos e os cãezinhos, eles são seres irracionais. Os racionais aqui somos nós, então nós precisamos ter essa consciência. Agora tem um pedido de ajuda para uma idosa de 96 anos que está acamada há quase um ano e precisa de uma cama hospitalar e também fralda geriátrica.
Venina Luísa dos Santos, de 96 anos, está acamada desde agosto de 2024 e enfrenta uma série de desafios de saúde. Diagnosticada com Alzheimer, depressão e pressão alta, ela também passou recentemente por uma cirurgia para a remoção de um câncer no rosto. Diante da situação delicada, seu neto, que mora com ela e é o principal responsável por seus cuidados, busca ajuda para conseguir uma cama hospitalar e fraldas geriátricas. O estado de saúde da minha avó, infelizmente, ela está bastante debilitada. Vai fazer um mês que ela fez cirurgia de câncer, tirou um câncer no rosto. Ela está acamada desde o mês de agosto que ela não anda. Ela está totalmente, debilitada mesmo, acamada mesmo. Então ela está numa situação bem complicada. A única fonte de renda da família é a aposentadoria de Dona Venina, que cobre apenas o básico. Para garantir os cuidados necessários, Michel ainda paga uma cuidadora para auxiliar durante a noite, o que representa um grande peso financeiro. A fonte de renda nossa está sendo um salário mínimo. Somente isso, o salário da minha avó Venina. A rotina da idosa exige atenção constante. Com mobilidade reduzida e o avanço do Alzheimer, ela depende completamente do neto e da cuidadora para alimentação, higiene e administração dos remédios. A necessidade para nós é dar até uma cama hospitalar. Uma cama hospitalar e fraldas para ela, porque ela está nessa cama de madeira aí, e essa cama está prejudicando muito a coluna dela. Está prejudicando a coluna e as cuidadoras também estão até reclamando porque não tá tendo condição de olhar ela na cama que ela se encontra, entendeu? E as fraldas, qual que é o tamanho? As fraldas são tamanho GG e extra G. Sem respostas das instituições e com recursos limitados, Michel faz um apelo para quem puder ajudar. Quem quiser contribuir pode entrar em contato pelo telefone 34 9959-8302. Procurei, nenhum tem a cama no momento e falam que não tem e não deixa a gente nem na fila de espera. Então, no momento, está sem condição de estar doando as camas hospitalares. Gostaria que um empresário, uma pessoa que se compadecesse com essa reportagem, visse essa reportagem, poderia estar doando a cama para ela, hospitalar, para estar ajudando ela no conforto mesmo dela. E está doando as fraldas também, para estar nos ajudando. O uso da inteligência artificial para transformar fotos em imagens semelhantes aos desenhos de um estúdio japonês tem provocado polêmica. É que, além de levantar questões sobre direitos autorais, a brincadeira acaba fornecendo dados pessoais à plataforma. O passo a passo é simples. Basta abrir o ChatGPT, carregar uma foto e pedir para que a inteligência artificial a transforme em uma arte no modelo dos desenhos dos estúdios Ghibli. E pronto, em questão de minutos, uma imagem é gerada. A chamada trend dos estúdios Ghibli virou febre nas redes sociais. Perfis oficiais como o da Casa Branca e do governo do estado de Santa Catarina e personalidades como o jogador Ronaldinho Gaúcho e as cantoras Maiara e Maraísa entraram na onda. O sucesso fez com que o ChatGPT ganhasse 1 milhão de novos usuários em apenas uma hora na última segunda-feira. Mas a trend levantou questões sobre direitos autorais. Isso porque as animações dos estúdios Ghibli, sediado no Japão, são desenhadas manualmente, num processo que pode levar meses. A empresa é responsável por filmes de sucesso como O Menino e a Garça, vencedor do Oscar de melhor animação em 2024. A companhia não se pronunciou sobre a trend, mas em 2016, um dos fundadores do estúdio, Hayao Miyazaki, disse que a arte gerada por IA era como um insulto à própria vida. A estilização, ela não é objeto de direito autoral, ela não é protegida pelo direito autoral. Então, fazer uma imagem na inteligência artificial com estilo de certo autor, isso por si só não pode ser considerado uma violação a direitos autorais. Então é um debate amplo aí que está numa zona cinzenta mesmo. A lei ela não resolve todas as questões aí. A lei pode não dar conta do problema, mas ele existe. O trabalho artístico acaba sendo substituído e banalizado por um robô. Mais um desafio para a regulação de uma nova tecnologia que veio para ficar. A trend ainda levanta outro questionamento: a cessão de dados sensíveis à inteligência artificial. Isso porque, para gerar uma nova imagem, é preciso que o próprio usuário mande uma foto dele para a ferramenta, o que alimenta o banco de dados da IA. Para
um possível uso futuro daquele conteúdo que você colocou ali. Então, pelos termos de uso, eles poderiam utilizar esses conteúdos para treinar IAs do futuro. Então, quando você decide colocar uma foto sua, você está, de certa forma, autorizando o uso daquela sua imagem para um uso posterior daquilo. Por isso, é preciso ter cautela antes de ceder informações pessoais para a inteligência artificial. O ideal é que a gente olhe para os termos de uso, porque nos termos de uso dessas aplicações está ali de uma maneira explicada, explícita, o que pode ser feito com os seus dados. É tentar buscar o equilíbrio, né? Então, como que eu não fico de fora da trend, mas que seja uma trend que ainda respeite a minha privacidade, respeite a minha segurança. Por isso é preciso ter cautela antes de ceder informações pessoais para a inteligência artificial. A seguir você vai ver a abertura da 11ª Semana do Autismo, que está sendo realizada em Patos de Minas. E lei garante isenção no pagamento do IPVA para pessoas com autismo. Você sabia que portadores do transtorno do espectro autista podem ser dispensados de pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, usufruindo do benefício da isenção? Pois é, a gente mostra isso para você agora. A lei que começou a ser implantada em 2003 declara que portadores de deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou portadores de síndrome do espectro autista podem ser dispensados de pagar o IPVA, usufruindo do benefício da isenção. É importante dizer que o objetivo da lei, ao conceder isenção para o deficiente, é poder integrar ele ao convívio social. Nessa situação, faz com que ele tenha a participação direta com a sociedade e, logicamente, seja uma pessoa também beneficiada. Em um caso recente, um pai de Patos de Minas obteve na justiça a suspensão da cobrança do IPVA após comprovar que o veículo é utilizado para o transporte de seu filho diagnosticado com o transtorno do espectro autista. O caso teve início quando o pai entrou com uma ação declaratória contra o estado de Minas Gerais após a Fazenda Estadual negar o pedido de isenção. O pai esteve junto à agência fazendária requerendo a isenção diante da apresentação dos documentos do filho que tem o espectro autista. Nesse caso, foi apresentado o laudo médico particular, laudo feito no SUS e demais documentos. A questão é que a agência fazendária recusou e indeferiu o pedido feito pelo pai, no sentido de dizer que o veículo teria que estar no nome do menor. Os direitos, nesse caso, estão relacionados ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, que traz as questões vitais que o indivíduo tem como direito. Nesse caso, o autista. O beneficiário é a pessoa com deficiência e não necessariamente o proprietário do veículo. Desta forma, mesmo que o veículo se encontre na propriedade de um dos pais, o filho portador da deficiência precisa ser considerado o beneficiário da isenção do imposto. A questão de se colocar um veículo no nome da criança, nós temos conhecimento da questão do Código de Trânsito Brasileiro, que, havendo um acidente, havendo um caso qualquer, logicamente a primeira pessoa a responder é quem está o nome do veículo. Então não há realmente a necessidade. A própria lei não trata dessa restrição. Trata no sentido de que, para ter o benefício, as pessoas têm que atender às questões que envolvem isenção. Entre elas, que é o caso, o espectro autista. O pedido foi feito junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública, onde nós tivemos o deferimento, uma liminar, através do Dr. Vinícius, que entendeu, dentro da situação, que realmente não há razão de que o veículo esteja no nome do autista para que ele possa ser beneficiado. No caso das famílias que têm direito ao benefício, mas ainda não usufruem dele, alguns passos precisam ser seguidos. Nesse caso foi feito via administrativa, mas hoje já há o entendimento do STJ que não precisa se esgotar a questão da via administrativa para se buscar o direito judicial, buscar a justiça. Nesse caso, é preciso, logicamente, atender os requisitos da lei, apresentar os documentos necessários, que seria comprovação da propriedade do veículo, no nome do pai ou da mãe, o laudo médico particular, um laudo médico feito pelo SUS e, no caso, apresentar diretamente que seja a justiça. Nessa questão que eu falo do processo, houve a liminar, o Estado agora vai ser citado para manifestar e, logicamente, a gente aguarda que, ao final,
E por falar no assunto, acontece hoje a abertura da 11ª Semana do Autismo em Patos de Minas, evento realizado pela Associação Esperança Azul. A repórter Isabela Sanches tem as informações. Boa noite, Isabela. Boa noite, Odair. Boa noite para você de casa que acompanha o NTV News. É isso mesmo, nós viemos acompanhar hoje, a abertura da 11ª Semana do Autismo 2025. Nós já estamos aqui, o pessoal já está se organizando. É um evento que é destinado, à conscientização e trazer também mais conhecimento, para a população sobre o autismo. A programação envolve desde debates, até momentos com a família. Fiquei sabendo que as inscrições para o evento foram disputadas. Ao meu lado está a Lidiane, ela é presidente da Associação Esperança Azul, a associação que ajuda as famílias aqui em Patos de Minas com crianças que têm o autismo. Ela está ao meu lado já e vai contar um pouquinho para a gente sobre o objetivo dessa ação, que já é a 11ª edição que acontece aqui em Patos de Minas. É isso mesmo, Lidiane? Boa noite, seja bem-vinda aqui à NTV. Muito obrigada, boa noite, muito obrigada pela cobertura. Então, estamos na 11ª Jornada do Autismo, esse ano com o tema Informação gera empatia, empatia gera respeito. E a nossa intenção principal é levar justamente informação, conhecimento para que toda a barreira do preconceito venha cair, que as pessoas tenham mais empatia, se coloquem no lugar do outro. E eu costumo falar, tem informação, tem empatia, o respeito vem automaticamente. Lidiane, hoje é a abertura, sexta-feira, mas tem uma programação bem extensa, palestras, debates. Conta pra gente, como está a programação de vocês? Hoje nós teremos a abertura oficial com médicos, profissionais da área, com as autoridades aqui presentes. Amanhã teremos também as palestras e no domingo nós teremos o Dia da Família Atípica. É um evento muito especial para todas as famílias. Tem o tio Bruno Tubarão, os personagens da Animate, vem os autistas do Galo, vai ter piscina. Então vai ser uma manhã assim muito confortável, muito gostosa para todas as famílias. Lidiane, como que funcionou as inscrições? Elas já estão esgotadas mesmo? Como que está a situação para o pessoal de casa? Sim, eu estou muito feliz, muito alegre, porque quando você organiza um evento, a primeira coisa, será que as pessoas vão? E ter essa jornada do autismo com as inscrições esgotadas, faltando 3 dias e muitas pessoas na fila, é motivo de alegria, porque mostra que as pessoas querem sim conhecimento, que as pessoas querem sim informação, e isso para a comunidade autista é muito especial, é muito importante. Lidiane, além de você ser a presidente, e estar à frente aqui da organização do evento, você também é uma mãe atípica. Você vai poder contar um pouquinho aqui pra gente, sobre a importância de ter eventos como este, para conscientizar e apoiar a sociedade em Patos de Minas. Sim, claro. Como mãe atípica, eu recebi o diagnóstico há 4 anos. Há 4 anos não havia tanta informação assim. Então, é muito importante que as pessoas conheçam. A palavra-chave é conhecimento. Tenha informação para você ajudar a sua família, as pessoas em volta. Sempre tem. Eu falo que hoje, a saúde fala que a cada 36 crianças nascidas, uma é autista. Então, temos autista para todo lado. Lidiane, muito obrigada pelas informações e parabéns aí, pelo projeto, pelo evento. Muito obrigada. Para vocês aí de casa, vocês vão acompanhar também, toda essa programação amanhã e na segunda-feira, com a cobertura completa de todos os dias aqui do evento da 11ª, edição da Semana do Autismo 2025. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Obrigado, Isabela, pelas informações. O NTV News está terminando. Volta amanhã. Ótima noite para você.